Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez, uma boa noite, graça e paz para todos. Queremos também dar boas-vindas às pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. Sabemos que tem muitas pessoas que têm acessado numa outra oportunidade. Nós vamos estar orando para que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos ficar em pé, amados, e vamos orar neste momento, pedindo as bênçãos dos céus que caiam sobre nós aqui da igreja e também de todas as pessoas amigas que estão conosco aqui nesta noite, neste culto, e também as pessoas que estão nas redes sociais. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós entramos na Tua presença com gratidão e louvor, porque o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos como igreja, nesta grande família, onde podemos Te adorar, onde podemos honrar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Pai Santo, se conosco, pedimos que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, nos cânticos, nos testemunhos, na mensagem que será transmitida. Tudo que fizermos, queremos fazer de tal maneira que possa agradar o Teu coração. Queremos fazer a Tua vontade. Abençoe os nossos amigos, pessoas que estão acessando as redes sociais e que vão acessar. Nós ministramos agora que pela Tua graça e misericórdia o Senhor abra as janelas dos céus e os abençoe abundantemente, suprindo as suas necessidades, pois nós oramos, nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Nós vamos louvar o Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos nos colocar de pé? Quantos creem que Jesus Cristo está aqui nesse lugar? Digam amém. Amém. É na presença gloriosa e maravilhosa de Jesus que nós estamos aqui. E nós nos reunimos na presença de Jesus para um só objetivo: adorá-lo. Nós estamos aqui para prestar culto ao nosso Deus, amém? Que o nosso Deus seja glorificado através das nossas vidas. Louvemos ao Senhor.
existia um plano. O plano já estava programado desde antes da fundação do mundo. Nós recebemos salvação. E nós só recebemos salvação em Jesus porque um dia o nosso Deus se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça, de verdade, nós vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai. E é porque o nosso Jesus um dia nasceu que nós temos salvação. Amém, irmãos? Que esse Natal seja diferente nos nossos corações. Que esse Natal seja diferente na nossa mentalidade. Que o nosso coração se lembre que a nossa salvação começou quando Jesus nasceu. Louvemos ao Senhor. Deus
Queremos chamar as crianças aqui à frente, elas estarão cantando também uma música de Natal, e a igreja vai ajudar as crianças. Alessandro, coloca o gasofilaço aqui para mim. Os irmãos que vieram preparados poderão ofertar, poderão adorar a Deus com as suas contribuições, pensando no reino de Deus. Está vindo mais crianças. Pronto. A igreja pode cantar também, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Crianças, agora vocês sairão para ouvir a sua mensagem com as professoras. Poderão sair as crianças agora. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias, Gálatas, capítulo 4. No domingo passado nós trouxemos uma mensagem sobre o Natal, Feliz Natal, e descobrimos na palavra de Deus como as pessoas poderão ter,
um Feliz Natal. E nesta noite, na mensagem que vamos transmitir aos irmãos e nossos amigos, falaremos sobre 3 importantes verdades sobre o Natal de Jesus. Então vamos ler Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo de número 7. A palavra de Deus nos diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus, no caso Deus o Pai, ao nosso coração o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo do pecado, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Eu quero ler ainda com os irmãos 1 João, capítulo 3, a carta escrita a João, o apóstolo, chamado o apóstolo do amor, capítulo 3, os primeiros versículos. Obrigado. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, Jesus, na sua segunda vinda, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou, Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. E ainda mais 2 versículos, 1 João, capítulo 2, os primeiros 2 versículos. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, ou seja, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação. Presta atenção nessa palavra, que nós vamos estar falando sobre ela. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Queridos, três importantes verdades sobre o Natal de Jesus. Nós sabemos que a palavra Natal significa nascimento. Então o que nós estamos abordando é sobre as principais, ou as mais importantes, ou as 3 mais importantes verdades sobre o Natal de Jesus. E por isso que esse texto que nós lemos, os textos de Gálatas capítulo 4, 1 João capítulo 3 e 1 João capítulo 2, já dá para nós vários ensinamentos importantes para que a igreja tenha isso bem forte no seu coração, para poder compartilhar com o mundo, com as pessoas, com familiares, com amigos. A pergunta é: o que dizer de novo sobre o Natal de Jesus?
Na verdade, meus amados, nada há de novo senão a velha, mas sempre bela história do amor de Deus, conforme diz João 3,16, porque Deus, o nosso Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tão bela esta história que todos nós gostamos de ouvi-la, e queremos ouvi-la várias vezes. É como aquela criança, que a gente acaba de contar a história, e ela fala, conta outra vez. Mas é importante relembrar e compartilhar esta mensagem do Natal de Jesus. Nós vamos destacar, portanto, nesta mensagem, as 3 verdades mais importantes sobre o Natal de Jesus, de acordo com os textos que nós lemos. E quais são essas 3 mais importantes verdades sobre o Natal de Jesus? Primeiro, a primeira verdade é que o Natal aconteceu no tempo de Deus. Viu? Os irmãos lembram que foi lido aqui em Gálatas? Vindo a plenitude dos tempos, versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então a primeira verdade é que o Natal aconteceu no tempo de Deus. É isso que significa, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Portanto, meus amados, meus queridos irmãos, nós temos muita dificuldade para lidar com o tempo, e nós sabemos que Deus não vê o tempo como nós, humanos, limitado ao cronos, ao nosso relógio. Por exemplo, essa palavra cronos, vem do latim, é o tempo dos humanos, é o nosso tempo, que a gente tem os minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos. É por isso, meus amados, que o calendário da igreja cristã, da civilização desde o primeiro século, inicia com o nascimento de Jesus. Esse é um dos principais marcos para a contagem do tempo em nossa civilização. O ano do nascimento de Jesus é considerado o ano zero. O ano zero. Por isso nós estamos em 2021. Todos os anos que antecedem seu nascimento são contados de maneira decrescente. Aquele AC antes de Cristo e o DC depois de Cristo. Nós temos hoje, portanto, 2021 anos que Jesus nasceu. E é convencional que no dia 25 de dezembro comemoraremos o nascimento de Jesus, o aniversário de Jesus. Isso é importante, porque essa palavra cronos nos remete, ao ano zero, onde Jesus nasceu, e nós temos hoje, então, no nosso calendário, que é o cronos, 2021 anos que Jesus veio a esta terra, deixou a sua glória no céu, se transformou em ser humano e está aqui. Então nós podemos contar os anos a partir do nascimento de Jesus, que é contado como o ano zero, e a partir daí nós temos todos os anos a comemoração do Natal de Jesus, do nascimento de Jesus. Mas o tempo para Deus é kairos, é uma outra palavra que é usada para tempo, um tempo presente, que significa a palavra kairos. O chamado kairos de Deus não pode ser medido, pois a Bíblia nos fala, 2 Pedro capítulo 3, amados, não se esqueçam que para o Senhor nosso Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha só que coisa extraordinária, O tempo de Deus é diferente, O relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Nós trabalhamos com cronos, minutos, horas, semanas e assim por diante,
Mas o Kairos de Deus, para Deus, o que fala? Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. É totalmente diferente do nosso calendário. Uma outra coisa importante, e dentro desse ponto que nós estamos frisando, meus queridos irmãos e amigos, nós temos 3 palavras para descrever o tempo. Primeira palavra nós já falamos aqui, que é Cronos, que é o tempo dos humanos. Por isso que no versículo 10, olha só, diz aqui o versículo 10: guardais dias e meses e tempos e anos. Isso faz parte do Cronos, da nossa realidade humana. É o Cronos, é o nosso relógio, é o nosso calendário. Não tem como fugir dele, né? Mas o Kairos é o tempo de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo na igreja da Galácia, fala: vindo porém a plenitude do tempo, no tempo perfeito, no tempo exato, Deus enviou seu Filho. Mas tem uma outra palavra também para tempo, que é a palavra aions, é uma palavra grega para aions, que é o tempo de Deus também, que se refere à eternidade. Então Deus compartilha conosco um outro tipo de relógio que Ele utiliza, além do Kairos e além do Cronos, que é o nosso relógio, né? Deus tem um outro tempo que a Bíblia menciona como o aions, que é o tempo de Deus também, e que se refere à eternidade. E é por isso que nós temos várias passagens na Bíblia falando desse aions, desse tempo que pertence a Deus, e que Deus nos comunica, e que nos fala que devemos nos preparar. Por exemplo, o versículo que nós falamos aqui, os irmãos podem até me ajudar, João 3,16, porque, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está falando de vida eterna, eternidade. Tem um outro versículo também, tem muitos, mas vou citar mais um, João 5,24, Jesus disse: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus o Pai que enviou Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse aions fala de um outro tempo, é uma informação de Deus para nós, que existe um outro tipo de relógio, que Deus resolveu revelar a nós, que é o aions, que é o tempo da eternidade, se refere à eternidade. Por isso que todos nós, humanos, precisamos nos preparar para a eternidade. Tem muitas pessoas que acham que morreu, acabou, e não acabou. De acordo com as informações e a revelação do próprio Jesus, a vida continua. Lá, interessante notar que o profeta Daniel, no capítulo 12, ele fala uma palavra profética falando sobre a eternidade. Ele fala assim: olha, muitos dos que dormem no pó da terra, que já foram sepultados nos cemitérios de todas as nações, ressuscitarão naquele dia, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, ali o profeta Daniel já tinha uma revelação sobre a eternidade, sobre esse relógio, que a vida continua depois da morte, e que nós precisamos nos preparar, e nós estamos vendo então esse tempo de Deus se referindo à eternidade. Mas é importante, meus irmãos, destacar que Deus está acima do tempo. Olha só, o que eu vou falar agora é algo extraordinário, porque Deus está acima do tempo, do Cronos, do Kairos, do aions. Sabe por quê? Porque Ele é o Criador do tempo. E a Bíblia, quando se refere a Deus, para a gente ter uma noção quem é Deus, Deus é infinito, Ele está acima de todas essas expressões, essas palavras que nós ouvimos aqui, se referindo a tempo, até mesmo o tempo de Deus, o Cronos, que é tempo humano, o Kairos, que se refere ao tempo de Deus, que Deus se revela a nós, o aions, Deus está acima de todo esse tempo. Ele é o Criador do tempo.
Por isso que a Bíblia fala que Ele é o alfa e Ele é o ômega. Então Deus está acima de tudo isso, Ele é infinito, é sem igual. Então isso é importante que saibamos, porque isso nos ajuda a entender essas verdades relacionadas ao Natal de Jesus. Infelizmente, meus queridos irmãos e amigos, é muito importante destacar que tanto os judeus e os povos de todas as nações se mantêm rebeldes e desobedientes à palavra de Deus. Os judeus estão esperando o Jesus que já veio. Tem muitas pessoas que ainda não acreditam que Jesus já veio há 2000 anos atrás, há 2021 anos atrás, principalmente os judeus, que era para crer, porque Jesus vem da descendência dos judeus, e eles ainda estão aguardando esse Messias, né? Jesus nasceu, e a Bíblia dá alguns detalhes importantes que não tem como contestar, que fala que Jesus nasceu em Belém da Judeia, aquela cidade que o profeta falou: olha, de maneira nenhuma, se referindo a Belém, você será a menor da cidade, porque era uma cidade tão pequenininha, como nós diríamos, né, que não está nem no mapa, né, uma cidade tão pequenininha, que não tinha nenhum significado naquela época, e Deus planejou e falou para os profetas: fala que o meu filho vai vir a este mundo, e ele vai nascer lá em Belém da Judeia. Aquela cidade que não era nada, hoje é uma das cidades turísticas no mundo que ganha, que o poder aquisitivo lá de Israel, principalmente em Belém da Judeia, é muito alto, porque as pessoas de todos os países, de todas as nações, fazem turismo para querer conhecer essa cidade onde Jesus nasceu. Então ela se tornou uma cidade muito importante, ainda mais hoje, com toda essa tecnologia, com todos os recursos. Tem pessoas de todos os anos vão aos montes, né? Lá para a cidade de Belém, vai lá e visita as outras cidades vizinhas lá, que é Jerusalém, porque ela se tornou muito importante, e Maria foi escolhida para receber o milagre da gravidez operada pelo Espírito Santo. Mas conforme eu tenho afirmado, nós temos dificuldade para lidar com o tempo. Nós temos dificuldade. Eu vou só exemplificar para os irmãos. Tem 3 tempos que nós temos que lidar e nós temos dificuldade: o passado, o presente e o futuro. Os irmãos já perceberam que nós temos dificuldade para lidar com isso? Vamos ver. O passado, muitos aqui estão com sentimento de culpa, outros estão com algum trauma, outros estão com alguma raiz de amargura. Alguns problemas de um tempo que já passou, porque nós estamos agora, todos que estão vivos estão aqui agora, nós estamos no tempo presente, mas eu estou falando de coisas que já aconteceu no passado, na sua vida, e que você não conseguiu lidar com aquela situação, e você carrega hoje, talvez um sentimento de culpa, algum trauma, alguma raiz de amargura, porque provavelmente você teve um relacionamento, alguém te ofendeu, e você está com ele atravessado, e você não está disposto a perdoá-lo, ou você não está disposto a liberar perdão, tanto a pedir. Então o seu coração está com aquela raiz de amargura, mas é algo que aconteceu no passado, que está lá talvez há 5 anos, há 10 anos, não importa, é passado, e você não soube lidar com aquilo. E eu poderia citar muitas outras questões, que você hoje, no presente, no seu relógio, no Cronos, você está com problemas no presente, que não faz parte do presente, está diretamente relacionado ao seu passado. Mas a boa notícia é que o profeta Jeremias nos fala, para que todos nós tenhamos sabedoria para lidar com o nosso passado. E ele fala assim: olha, eu quero que vocês aprendam isso.
Tragam à memória as questões do passado, tudo aquilo que possa te dar esperança. E essa esperança é do verbo esperançar, não é do verbo eu espero, né? O verbo esperar do verbo onde você diz assim, ó, eu espero que dê certo, eu espero que um dia eu consiga resolver esse problema lá do passado. Não, o profeta está falando que nós devemos trazer à nossa memória tudo aquilo, porém, que nos dá esperança, do verbo esperançar, onde você, dependendo da graça de Deus, você está disposto a resolver qualquer tipo de problema lá atrás, em nome de Jesus. Ou você pede perdão, ou você libera perdão. Você não fica trazendo aquelas coisas de trás que não te dá esperança, que não te dá perspectiva de sonhar, de olhar para frente, olhar para Jesus. Mas nós temos um outro problema com o futuro. O seu relógio agora é presente, não é? Mas nós temos problemas também com o futuro. Quantas pessoas hoje estão ansiosas, estão preocupadas, e muitos estão sem esperança? Quantas pessoas hoje que fez alguns planos para o futuro e estão com a cabeça a mil, a cabeça está pegando fogo? Por quê? Mas aí eu pergunto, qual que é o tempo que nós estamos vivendo agora? Tempo presente. Mas muitos de nós não sabemos lidar com o futuro. Muitos, no período aí liga lá a reportagem, aí passa a notícia lá, chegou lá o vírus lá, o Ômicron, que é uma das letras do alfabeto grego, uma variante. Aí a pessoa já não dorme, aí já começa a entrar em pânico. Quantos entraram em pânico por causa de uma notícia? Então nós temos que tomar muito cuidado e buscar na palavra de Deus, porque o próprio Jesus fala em relação ao futuro. Ele fala: olha, gente, meus queridos seguidores, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com o dia de amanhã. Jesus fala: ó, deixa o dia de amanhã chegar, viva cada dia, um dia de cada vez. É isso que Jesus nos fala em relação ao futuro. De vez em quando alguém fala para mim: pastor, você ouviu aquela profecia lá? Fulano pregou lá que vai acontecer não sei o que, vai ter um chip aí que a gente vai ser obrigado não sei o que. Irmãos, Jesus disse em relação ao futuro, para que o seu seguidor viva cada dia. O dia de amanhã não é para você se preocupar com nada. O amanhã deixa chegar, e quando chegar, Deus vai te dar graça e sabedoria, e você vai trabalhar aquele dia. Mas não devemos trabalhar o dia de amanhã com antecedência. Devemos se fazer um planejamento, tudo bem, mas entrar com ansiedade, com preocupações, para trazer enfermidade para nós, isso não. É recomendação da palavra de Deus. E quanto ao tempo presente, também tem muitos de nós que não sabemos lidar com o tempo presente, que é a nossa realidade do dia a dia. Quantos estão estressados, estão agitados, nervosos, deprimidos? Jesus está dizendo: olha, eu deixo com vocês para cada dia a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Eu ofereço para vocês viver aqui neste mundo em paz. Viva em paz, eu deixo para vocês a minha paz vos dou. Então, meus queridos, no tempo presente, você precisa entrar na intimidade de Deus, conhecer Jesus, porque a paz é um presente que Ele está dando para mim e para você. Por isso, nós devemos estar vivendo uma vida feliz, tranquila, porque quem está no comando da nossa vida é Jesus Cristo. Não foi isso que Ele disse?
eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e a presença dele é tudo que nós precisamos. Então, aprendamos então com esta primeira verdade, né, sobre o Natal de Jesus, lidar com o tempo. Que Deus nos ajude. Quais são as três mais importantes verdades sobre o Natal de Jesus? Em segundo lugar, a primeira nós vimos, o Natal aconteceu no tempo de Deus. A segunda verdade é que o Natal de Jesus aconteceu de forma sobrenatural. É o que diz o versículo 4, a parte B. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, no caso aqui, José e Maria ainda não eram noivos, e o noivado durava 1 ano. É interessante notar que, de acordo com a lei, os noivos não podiam coabitar antes do casamento, porque era considerado adultério. E os irmãos sabem que o adultério era passivo de apedrejamento. Foi por isso que José fez planos para romper com o noivado. É o que está registrado em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus, preste atenção como que foi, vocês vão ver um detalhe importante aqui. O nascimento aconteceu de forma sobrenatural. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo, né, o Natal de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era noivo no caso, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra proferida, né? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, ou seja, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então os irmãos estão percebendo José, logo que percebeu que a sua noiva estava grávida e não podia, nós sabemos que fazia parte da cultura, né, da civilização dos judeus, os noivos não podiam coabitar, enquanto as duas famílias pudessem celebrar o casamento. E eles tiveram, o próprio anjo já tinha falado para Maria que ele iria operar de uma forma sobrenatural nela, né, Maria, sem que José fornecesse a semente. Foi o próprio Deus que operou isso pelo Espírito Santo. Então, por isso que a segunda verdade é que o Natal de Jesus aconteceu de forma sobrenatural, conforme nós vimos aqui. Portanto, irmãos, sem dúvida, o maior milagre da história mundial foi o que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo. Ele uniu a natureza humana para cumprir a sua grande missão aqui na terra. Os irmãos sabem que lá no início da criação da raça humana, como que Deus criou?
Deus faz uma declaração assim, ó: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E Deus, logo após essa imagem e semelhança, foi atingido quando o homem pecou, né? Foi ofuscada essa imagem desse relacionamento que o homem tinha com Deus. Deus prometeu algo extraordinário em Gênesis 3,15, que Ele enviaria da semente da mulher alguém para esmagar a cabeça da serpente. E quando Deus prometeu isso lá no início, quando o homem, aquele relacionamento que estava quebrado, e a Bíblia nos fala que o pecado é uma tragédia universal, provocou a separação do homem para com Deus, mas Deus, na sua graça e misericórdia, decidiu operar um grande milagre. Por isso que o Natal aconteceu de forma sobrenatural, onde Jesus vem, obra do Espírito Santo. Então Deus coloca o seu DNA espiritual na raça humana, Ele restabelece. Se o problema é pecar, é o pecado dos homens, Jesus veio para resolver esse problema do pecado. É por isso que lá em João capítulo 1, versículo 12, o que diz a palavra? Mas a todos quantos o receberam, todas as pessoas que aceitam a Jesus, Deus o Pai fez com que você se torne filho de Deus, filha de Deus, a saber, as pessoas que creem no seu nome. E a pergunta é: por que os judeus esperam o que já veio? Na verdade, irmãos, eles esperavam e esperam um Messias político para estabelecer um reino mundial. Por isso que os judeus ainda rejeitam Jesus, e tem muitas pessoas das nações que ainda continuam rejeitando, porque o tipo de Messias que as pessoas esperam não é o perfil proclamado e profetizado pelos profetas. As pessoas querem, e aliás, parece que o mundo está se preparando para isso, está esperando um tipo de um governo mundial, né, para governar todas as nações, para que a economia possa estar agradando todo mundo, um ambiente de paz mundial. Todos esperam um tipo de um governo para ditar as regras e colocar uma harmonia, paz entre as nações. Na verdade, os judeus estavam esperando esse tipo de Messias, esse tipo, um político, a semelhança de Moisés, que foi lá e tirou o povo da escravidão lá do Egito, que durava 430 anos. Moisés foi escolhido por Deus, foi lá e tirou o povo judeu de lá, com aquela potência daquela época, que era o faraó, que liderava o Egito, né? E Moisés é usado por Deus para tirar e libertar o povo da escravidão do Egito. Então eles pensavam que esse Jesus que veio, e porque eles estavam esperando o Messias, e quando Jesus chega, nasce naquela cidadezinha pequenininha, que não estava parecia que não estava no mapa. Aí Jesus é açoitado, e aí acontece tanta coisa com Jesus. E fala: não, esse não pode ser o Messias, esse é um Jesus fraco, não, isso aqui não é. Aí não aceitaram Jesus. Essa foi a causa pela qual os judeus não receberam e não aceitaram Jesus, e ainda não aceitam até hoje. Mas Jesus veio de forma humilde e estabeleceu um reino espiritual, ou seja, no coração humano. E essa estratégia de Deus de estabelecer um reino, a começar no coração dos homens, cumpre a profecia do profeta Ezequiel. Lá no capítulo 36 fala:
Deus está dizendo: eu vou tirar o coração de pedra dos homens, e vou colocar um coração de carne, um coração sensível, um coração que tenha sentimento, e eles vão ouvir a minha palavra, e eu vou habitar no coração do ser humano. E foi exatamente isso que Jesus mostrou o seu propósito quando ele veio aqui, lá em João capítulo 14, veja o que Jesus disse: não se turbe, falando, o vosso coração, credes em Deus, Deus o Pai, crede também em mim, disse Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Irmãos, é interessante destacar que quando a gente pega essa palavra de Jesus em João capítulo 14, e eu quero ler com os irmãos, porque tem um detalhe aqui que é muito importante para os irmãos entender essa profecia cumprida. Olha, no versículo de número 14, versículo 16, olha o que Jesus fala: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, que é o Espírito de verdade, ou da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Presta atenção no detalhe agora, no versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, para essa pessoa, e faremos nessa pessoa morada. Não sei se vocês perceberam, quando fala que Jesus, que Natal significa, a segunda verdade mais importante, Jesus veio de forma sobrenatural, e Ele veio, e Ele operou algo tão extraordinário, trabalhando no coração, porque Deus o Pai, Jesus está falando, na casa de meu Pai, Deus o Pai tem moradas no céu, e Ele falou: meu filho, você vai fazer para mim lá na terra moradas, você vai construir moradas na terra. E sabe o que Jesus está falando? Essas moradas estão se cumprindo a palavra do profeta Ezequiel, é o coração do ser humano. É por isso que a Bíblia nos fala que Jesus está à porta do teu coração batendo. Eis que estou à porta do teu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na tua casa, vou me alegrar com você, e você se alegrará comigo. Então Deus está fazendo no teu coração a morada de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo quer morar no teu coração. Então foi esta obra que Jesus veio fazer aqui na terra. Deus tem morada nos céus, e Ele veio construir muitas moradas para Deus o Pai aqui na terra. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, 19 fala que Deus transformou o nosso corpo em morada do Espírito Santo, em templo do Espírito Santo, em casa de Deus. Isso é lindo demais, é extraordinário. Por isso que é muito importante você ouvir a palavra de Deus. Deus veio fazer uma obra no teu coração. Natal é Jesus nascer no teu coração, na tua vida, fazer morada no teu coração. Por isso que fala, viremos, né? Pai, Filho e Espírito Santo morando no teu coração. Mas nós temos a terceira verdade, caminhando já para o encerramento. As três verdades mais importantes sobre o Natal de Jesus. A terceira verdade: a primeira, o Natal aconteceu no tempo de Deus. Segundo, o Natal aconteceu de forma sobrenatural. E a terceira verdade é que o Natal tem o seu principal objetivo, a salvação do pecador. Foi isso que Jesus disse lá em Lucas capítulo 19. Jesus veio salvar veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantas pessoas estão perdidas? Mas Jesus veio buscar e salvar os perdidos.
É por isso que nós falamos, vamos repetir novamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Natal, em terceiro lugar, o seu objetivo principal é a salvação do pecador. Jesus veio para salvar os pecadores. Gálatas capítulo 4, versículo 5 fala: ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E nós lemos 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, Jesus é a nossa propiciação. Lembra que eu falei? Jesus é a nossa propiciação pelos nossos pecados. E propiciação, o que significa? É o ato que Jesus Cristo fez ao morrer na cruz por nossos pecados, foi aplacar a ira de Deus contra todos nós pecadores. Jesus Cristo, ao se humilhar e sofrer terrivelmente, assumindo o pagamento de nosso pecado, demonstra que Deus o Pai não abre mão da sua glória, da sua santidade, e também não varre o pecado para debaixo do tapete. Portanto, todo desprezo da sua glória é punido devidamente, ou na cruz, onde a ira de Deus é propiciada em favor de todos os que creem, ou no inferno, onde a ira de Deus será derramada sobre as pessoas que não creem. Então, essa palavra propiciação, ela tem um significado muito forte. Deus não abriu mão da sua glória, da sua santidade, mas o pecado, nós, como pecadores, como que poderíamos voltar a ter um relacionamento com Deus? Deus estava irado com a humanidade por causa dos pecados, porque o nosso pecado nos separa de Deus, e Deus não pega esse pecado e joga para debaixo do tapete e fala: não aconteceu nada. Aconteceu sim, isso é grave, e não tinha como o homem ter relacionamento com Deus. Por isso que nós estamos afirmando para os irmãos que o terceiro objetivo mais importante do Natal é a salvação do pecador. Deus, com o seu plano, foi cantado aqui, plano perfeito, Deus resolveu esse problema. Ele não comprometeu a glória dele, a santidade dele, mandou o seu filho, que veio de forma sobrenatural, e Jesus aplacou. A palavra propiciação significa isso, aplacou a ira de Deus. Então a ira de Deus, que era para vir para mim e para você, caiu sobre Jesus na cruz. Então toda a ira de Deus foi sobre Jesus na cruz. Então quem não quiser que a ira de Deus caia sobre a sua cabeça, porque Deus não vai colocar os seus pecados debaixo do tapete, você precisa resolver. Deus fez a parte, mandando Jesus. Agora você precisa crer, precisa se arrepender dos seus pecados. Você fazendo isso, aquela ira que ia para você, conforme a gente viu aqui no final, um dia, portanto, todo desprezo da glória de Deus, da santidade de Deus, será punida devidamente, ou na cruz. Para quem aceitou Jesus, essa ira de Deus foi para Jesus. Então Deus não vai manifestar a ira sobre você mais. Mas quem não crê, essa ira vai ser manifestada no final, no julgamento. Por isso que a Bíblia fala sobre o inferno, que é a separação de Deus. E isso está registrado em João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, tem a salvação da sua alma. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, se você quer que a ira de Deus não se manifeste sobre a sua vida, quando você morrer, ou quando Cristo voltar no julgamento final, você precisa entender essas verdades do Natal. Amados, diz João no capítulo 5, quem crê no Filho, quem aceita Jesus, tem a vida eterna, recebe de presente a vida eterna.
Os que todavia se mantêm rebelde contra Jesus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quais são as 3 verdades mais importantes sobre o Natal de Jesus? Primeiro, o Natal aconteceu no tempo de Deus, plenitude dos tempos. Segundo, é que o Natal de Jesus aconteceu de forma sobrenatural. A gravidez de Maria foi operada pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, o principal objetivo do Natal é a salvação do pecador. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós aqui, no encerramento desta mensagem, aqui da Igreja Batista em Simeone, Ribeirão Preto, queremos desejar aos nossos irmãos aqui da igreja, a IBS, as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, um Feliz Natal. Queremos desejar um próspero Ano Novo, mas lembre-se, quem tem Jesus, quem aceita Jesus, quem entendeu essas 3 verdades sobre o Natal de Jesus, então quem tem Jesus aqui, abriu a porta do coração, você tem Natal para celebrar. Mas quem não tem Jesus, não tem Natal. E nós desejamos que você tenha um Feliz Natal com Jesus, que seja assim para a glória de Deus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo nasceu, morreu em nosso lugar e um dia voltará para nos buscar. Essa é a esperança do nosso Natal. Louvemos ao Senhor.
Assentai-vos. Antes do coral, irmãos, o encerramento do culto, duas palavras para os irmãos. Primeiro, é uma palavra de gratidão. Eu quero citar aqui o nome dos irmãos. Para vir aqui à frente, nós vamos estar orando. É o ministério do projeto Ágape, né? O Almir, o Bruno. Chega aqui à frente, nós vamos fazer uma oração pela sua vida e nos preparando para o próximo ano, né?